Profecias ancestrais na tradição indígena anteviram o fenômeno, mas agora, para a surpresa de muita gente, é a própria ciência que começa a reconhecer importantes mudanças no campo magnético e na frequência vibratória da Terra. O ápice do processo, segundo alguns especialistas, deverá ocorrer dentro de alguns anos e provocará a inversão no sentido da rotação do planeta e a inversão dos polos magnéticos. Esse vídeo é baseado nas informações do norte-americano Gregg Braden, anteriormente analista de sistemas, atualmente geólogo, também guia da peregrinação a lugares sagrados, que faz conferências e workshops multimídia sobre as mudanças para o ponto zero. Como mudar o padrão que determina como e por que cada um de nós ama, tem medo, julga, sente ou fere? A fonte exata, a causa e mecanismo das dramáticas mudanças que se podem estar e experimentar, tais como mudanças radicais nos padrões dos sonos e nos estados de sonho, nas percepções da aceleração do tempo e a intensificação das emoções e dos relacionamentos. A ligação direta entre o que se sente e como o corpo se codifica a informação genética. Como testemunhas científicas de eventos sem pontos de comparação, as tradições antigas dizem que a tabela do tempo está intacta. Os eventos de mudança estão acontecendo justamente agora. Cada evento carrega consigo uma mensagem similar e é um subproduto de alguma coisa muito mais significativa do que o evento em si. Durante momentos chaves na história da humanidade, foi oferecida sabedoria, permitindo que alguns indivíduos experienciassem, sem medos, uma rápida alteração. E este é um desses momentos. Estamos vivendo a conclusão num ciclo começado há cerca de 200 mil anos atrás. E é um processo de iniciação que foi demonstrado há 2.000 anos. O ponto zero é tanto um ciclo de tempo quanto uma experiência de vida. Como os ciclos geofísicos convergem para um ponto do tempo, são criados na Terra condições únicas, marcadas em lugares sagrados ao longo da história. Os indicativos incluem o aumento da frequência de base e a diminuição do campo magnético da Terra. A iniciação coletiva é a resposta cultural às condições do ponto zero, permitindo um fácil acesso a estados de consciência superiores. Culturas anteriores registraram esses eventos passados, oferecendo um mapa-guia para o presente. Esta é uma mensagem de esperança e compaixão. Quando a Terra perder por completo a sua rotação e a frequência ressonante alcançar o índice de 13 ciclos, ou seja, 13 Hz, estaremos no que Braden chama de ponto zero do campo magnético. A Terra ficará parada e após 2 ou 3 dias começará a se girar novamente, mas na direção oposta. Isso produzirá uma total reversão nos campos magnéticos terrestres e mascará a mudança das eras. A frequência de base da Terra ou pulsação, chamada ressonância Schumann, está aumentando de forma muito drástica. Recentes relatórios mostram que a partir dos anos 80 e 90, a frequência se dirige para uma taxa de 11 a 13 ciclos. Especula-se que a tendência seria seguir as taxas da frequência Fibonacci. A frequência não sabe por que acontece isso, nem o que fazer com essa situação. Gregg Braden contou dados coletados por pesquisadores noruegueses e russos sobre o assunto, que não é amplamente tratado nos Estados Unidos. A Terra comporta-se com um capacitor armazenando e liberando cargas elétricas a intervalos específicos, em um determinado ritmo mensurável como ciclos e batimentos por segundo, ou Hertz, que significa o número completo de ondas passando por um determinado ponto numa unidade de tempo, ou seja, segundos. Por exemplo, 10 ondas passando por um ponto fixo seriam 10 ciclos por segundo, ou 10 Hz. O físico alemão W.O. Schumann formulou que a Terra é cercada por campos magnéticos
que se forma entre o solo e a parte inferior da ionosfera. A ionosfera é a camada da atmosfera a cerca de 100 km acima da superfície da Terra. Esse campo possui uma ressonância como um espelho, respondendo às excitações elétricas da base da Terra. Daí o nome ressonância Schumann, ou RS. Funciona como um marca-passo responsável pelo equilíbrio da biosfera, condição comum a todas as formas de vida do planeta. Existe uma corrente de fluxo vertical entre o solo e a ionosfera. Aproximadamente 1000 tempestades luminosas acontecem constantemente no mundo. Greg Brady costuma tranquilizar as pessoas, afirmando que essas informações não devem amedrontar ninguém. Ele acredita que devemos estar preparados para as mudanças planetárias que irão introduzir uma nova era de luz para a humanidade. Iremos além do tempo e dinheiro, e os conceitos baseados no medo serão totalmente dissolvidos. Ele lembra que o ponto zero, a mudança das eras, vem sendo profetizado desde há milhares de anos por povos ancestrais. Ao longo da história do planeta tem acontecido uma transformação geolítica importante, incluindo as que ocorreram há cerca de 13 mil anos, precisamente na metade dos 26 mil anos da precessão dos equinócios, que equivale a uma revolução completa do nosso Sol em torno do Sol central da nossa galáxia. O ponto zero, ou inversão dos polos magnéticos, provavelmente acontecerá muito em breve. Possivelmente poderia sincronizar com um biorritmo de 4 ciclos da Terra, que ocorre a cada 20 anos. Depois, o ponto zero do Sol nascerá a oeste e se porá a leste. Isso já foi encontrado em registros ancestrais, ocorrências anteriores desse mesmo tipo de mudança. As mudanças na Terra vai influenciar cada vez mais os nossos padrões de sono, os nossos relacionamentos e a habilidade de regular algum sistema imunológico e a percepção do tempo. Tudo isso pode envolver sintomas como enxaquecas, cansaço, sensações elétricas na coluna, dores no sistema muscular, sinais de gripes e sonhos intensos. Cada ser humano vive um intenso processo de iniciação, aquilo a que chama de iniciação coletiva. O tempo parecerá acelerar-se à medida que nos aproximamos do ponto zero, devido ao aumento da frequência vibratória do planeta. 16 horas agora vão equivaler a um dia inteiro de 24 horas. Daí a sensação mental de ser 12 horas o equivalente a 24 horas. E muitos vão dizer que o tempo está passando rápido demais. Durante esse fenômeno de mudança, a maior parte da tecnologia que conhecemos deverá parar de operar. Então, tudo aquilo que pensarmos ou desejarmos vai se manifestar quase de forma instantânea. Portanto, a intenção, o propósito, passará a representar um papel de suma importância na vida humana. O nosso corpo físico tem mudado à medida que nos aproximamos do ponto zero. O nosso ADN estaria se ampliando gradativamente para 12 fitas na sua hélice. Ao mesmo tempo, um novo corpo de luz se criaria. Em consequência disso, nos tornaríamos mais intuitivos e com maiores habilidades curativas. As nossas doenças dos anos 90 vão desaparecer por completo. Os nossos olhos ficariam como os de um gato, para se ajustarem à nova atmosfera e os níveis de luz. E todas as crianças nascidas desde 1998 provavelmente estão vindo com capacidades telepáticas. O calendário maia já previa todas as mudanças que estão acontecendo agora. Os seus textos afirmam: estamos indo para além da tecnologia e voltando aos ciclos naturais, ou seja, os círculos da Terra e do Universo. Entraríamos então na quinta dimensão. Um processo de mudanças sem precedentes está acontecendo exatamente aqui e agora na Terra. Esse período histórico, chamado de a mudança das eras, marca o encerramento, a finalização, a conclusão de um paradigma, de um padrão que perpetuou a ilusão de nossa separação das forças criativas do universo. Para então, o nascimento de um novo padrão que permitirá reconhecer a unidade em todas as coisas da nossa vida. Os efeitos da mudança vão reverberar por todos os aspectos da criação. Cada célula e cada forma de vida, incluindo o nosso corpo, vão reestruturar a sua bioquímica para gerar, nutrir, sustentar
e assimilar frequências mais intensas e arranjos mais complexos de informações radiantes que nós denominamos simplesmente luz. E isso já foi previsto pelas culturas Hopi, Maia, Azteca, grega, egípcia e bíblica, transcendendo as fronteiras das religiões, da ciência e do misticismo. Essa mudança pode ser comparada por analogia com o que acontece com a água, ou seja, a temperatura do planeta está aumentando e a água começa a passar de um estado líquido para um estado gasoso, mas essa estrutura atômica permanece a mesma. Esses átomos em estado sólido muito denso. O efeito Isaías trazia para você o que você pensar sobre o seu corpo e sobre a sua saúde. Para concluir, vimos que geneticamente o nosso DNA muda as frequências que produzem os nossos sentimentos e como as frequências energéticas mais altas, que são a do amor, têm impacto no ambiente, de uma forma material, produzindo transformações não só no nosso DNA, mas também no ambiente que o cerca. Ou seja, a conclusão disso tudo é que sempre possuímos mais poder do que imaginamos. Quanto mais amor deixamos fluir pelos nossos corpos, mais adaptados estaremos para enfrentar o que possa acontecer às nossas vidas. E podemos conduzir todo o nosso planeta mediante aos nossos pensamentos positivos em conjunto. Num momento como esse, é o momento do planeta inteiro se unir em oração, porque a oração é o que fortalece o nosso DNA, é o que traz a cura, e várias pessoas juntas orando conseguem dissolver qualquer problema, inclusive o que estamos passando agora.